Fala aí, pessoal, e sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. E bom, o tema do vídeo de hoje é Fernando Diniz, o novo técnico do Santos, né? Por incrível que pareça, o Santos finalmente contratou um novo técnico, né? O técnico interino do Santos por 4 jogos foi o Marcelo Fernandes, que até por um técnico substituto foi bastante tempo, né? Nesse tempo de Marcelo Fernandes, a gente teve 2 derrotas, um empate e uma vitória, né? Na verdade, essas 2 derrotas foram para Boca Juniors, 2-0 lá em La Bombonera, né? O Santos perdeu pro Boca. Teve um 3-2 pro Palmeiras, que eu considero que o Santos jogou melhor e não merecia ter perdido, mas perdeu, né? Com o Marcelo Fernandes no comando. Empatou com o RB Bragantino por 1-1 e com o RB Bragantino por 1-1. E ganhou do São Bento, evitando o rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Paulista por 2-0. E também rebaixando o São Bento, né? Era um confronto direto. Mas isso daí não é o foco do vídeo, né? Vamos dar um contexto aqui um pouquinho a como foi a situação do Santos, né? Nesse início de ano, né? Bom, o Santos no início do ano, né? Perdeu o Cuca, né? Que pra mim era um bom técnico, sim. Ele comeu com farinha. Farinha ou farofa? Comeu com farofa, almoçou a LDU, apesar de não ter comandado o jogo lá em Quito, né? No estádio deles foi o Marcelo Fernandes, né, o técnico interino, nesses 4 jogos que eu citei, né, mas comeu com farofa LDU, Grêmio, Boca Juniors, chegou na final, perdeu para o Palmeiras, infelizmente. Mas o Santos ainda perdeu o Cuca, né, foi para o Atlético Mineiro, e o Santos, né, contratou o Ariel Roland, né, que não deu muito certo, foram 12 jogos, se eu não me engano, e o Santos não teve bom aproveitamento, né. Se for olhar uma pessoa daqui 50 anos, por exemplo, o meu filho daqui, se eu tiver um filho daqui 50 anos e ele for olhar para os dados do Roland, ele vai achar que o Roland foi um péssimo técnico. Mas a gente tem que saber, né, que a gente não pode 100% criticar o Roland e a gente tem que criticar um pouquinho o calendário, né, que atrapalhou muito o desenvolvimento do Roland na equipe do Santos. O que aconteceu? Santos, se eu não me engano, tinha 2 dias e espaço de jogo, ou seja, o Santos tinha jogo na sexta pelo Paulista, jogo no domingo pelo Paulista e jogo na terça pela Libertadores. Então o Santos não tinha tempo para treinar, viajar, almoçar, até mesmo de estudar o time adversário. E o Ariel Roland não conseguia fazer um bom trabalho. Porque não conseguia. Entende? No Paulista ele deixou o Santos muito ruim, não fez bons jogos pelo Santos no Paulista, mas ele preferiu dar foco na Libertadores para que a gente concentrasse 100% na Libertadores, colocasse os jogadores titulares na Libertadores e no Paulista colocava a base, só que no Paulista não deu certo e o único jogo que ele jogou na Libertadores foi contra o Barcelona, perdeu. Então não deu certo nem no Paulista, que tudo bem não dá certo, mas deixou o Santos também numa situação complicada de quase ser rebaixado, né? Por um jogo que a gente não foi rebaixado. E na Libertadores ele focou na Libertadores e ainda perdeu o primeiro jogo. Então ele fez um péssimo trabalho, foi sim muito ruim, mas a gente também não pode julgar ele 100%, porque ele não tinha tanta culpa, né? Ele não tinha tempo para trabalhar, para treinar, para até mesmo estudar, entende? É muito difícil, né? Por exemplo, você vai pegar Novo Horizontino no Paulistão. Como é que você vai conseguir estudar? Você não consegue, cara. É muito pouco tempo. Mais ou menos em uma semana você faz 3 jogos, cara. É muito difícil. Bom, mas então teve aqueles 4 jogos do Marcelo Fernandes, né? E finalmente o Santos assumiu Fernando Diniz, né? Que fez que estava o ano passado no São Paulo, né? Chegou no São Paulo em 2019 e saiu nesse ano de 2021, né? Bem no início. Foi demitido. Então ele entrou em 2019, saiu em 2021. Ficou 1 ano no São Paulo. E o que aconteceu durante esse ano no São Paulo? Bom, nesse ano no São Paulo, né? Para esclarecer aqui um pouquinho.
São Paulo não era um time que tinha péssimos jogadores, mas também não era um time com um elenco tão qualificado, né? Tinha as principais peças poderiam ser Daniel Alves, que é um puta jogador, acho que na verdade o Daniel Alves ele é o maior campeão de títulos, né? Ele, ele é o jogador que mais teve títulos na carreira, então é um puta jogador muito bom, já passou por PSG, por Barcelona, por Juventus e entre outros, Sevilha. Então eles tinham o Daniel Alves, Gabriel Sara, o Thiago Volpe, que é o goleiro, Arboleda, tal. Então ele tinha os jogadores legais, né, no São Paulo, mas na maioria ali eram jogadores medianos para cima, assim, uma nota 8 de jogadores. Não era um time tão bom comparado com o Flamengo, que foi campeão, o Internacional, que foi o vice, com Palmeiras, por exemplo, que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, em cima do nosso time, infelizmente, como eu já disse. Então, era um time que ficou em quarto lugar, conseguiu até um ápice, né? Ficou em primeiro e perdeu a liderança, infelizmente, né? Para o Diniz. Ele teve uma grande distância do primeiro para o segundo colocado, né? Ele era o primeiro, tinha uma distância muito grande para o segundo, mas acabou decaindo e perdeu a colocação. Acabou ficando em quarto. Mas fez um bom trabalho, sim. A gente pode considerar que pelo time do São Paulo não era tão bom e e acabou ficando em quarto, naturalmente, né? Mas ele conseguiu fazer o São Paulo chegar em primeiro com mérito, sendo um time fraquinho até, não era tão forte assim. Sendo que o Santos até ganhou, eu acho que para quem. Eu não sei se todos lembram, mas o Santos até ganhou desse time titular do São Paulo com o time reserva, né? Com o gol cagado do Jobson, né? Que tá lesionado por incrível que pareça. Não sei por incrível que pareça, mas. Então o Santos acabou decaindo o trabalho, mas em geral fez um bom trabalho. Conseguiu fazer com um time que não era tão bom ficar em quarto do brasileiro. E ele acabou sendo demitido, né, nesse início de ano. Ficou bastante tempo sem um time e agora ganhou a última chance. Eu acho que para mim para ele ser considerado realmente um bom técnico, a hora é agora, cara. Se ele não fizer um bom trabalho no Santos, ele provavelmente não vai mais ter chance em time grande aqui do Brasil. Mas acabou ganhando a chance aqui no Santos. O Santos estava cogitando Renato Gaúcho, Lisca também, mas o Fernando Diniz acabou assumindo. Bom, o Fernando Diniz, né, tem um estilo de jogo muito. Eu gosto até, né? Um estilo de jogo com uma saída de bola até que perigosa, né? Sair tocando com o zagueiro, né? Não é um time que dá bicão, não dá um chutão pra frente pro atacante, por exemplo, disputar a bola aérea. Não. É um time que sai tocando, é um time que faz jogadas assim perigosas, né? Sai tabelando em busca de um jogo melhor, né? Em busca de fazer o futebol ofensivo, né? De fazer gol. Tocando, tranquilo, vai tocando, passando a bola até chegar no gol e fazer o gol. É um estilo de jogo perigoso até, né? É muito difícil, né? Não dar chutão, às vezes um jogador tá tendo um perigo ali, tá sendo pressionado, o zagueiro tá sendo pressionado, tal, ao invés de dar um chutão para frente, ele vai tentar sair tocando, né? É perigoso, sim, mas é um estilo de jogo até que bem interessante, né? É um estilo de jogo que combina com o Santos, troca de passe, e vamos dizer que é até que bem parecido com o Roland. Bom, torcida, então esse foi o Fernando Diniz, resumidamente, né? Ofensiva. Eu não tenho muito o que falar sobre o Fernando Diniz, eu acho que ele é sim um bom técnico, mas ainda não conseguiu se provar para o Brasil que ele é um bom técnico. Mas eu acredito que ele vai sim fazer um bom trabalho e que o futebol ofensivo dele tem que ter calma, porque ele precisa ainda de muitos meses, no máximo uns 3 meses, para conseguir implementar o futebol que ele gosta, assim, né? Então a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, a gente tem que saber que esse ano não é ano de título, é ano de reconstrução. E é isso, meus amigos. Fernando Diniz é o novo técnico do Santos, resumindo, é um técnico que quer implementar a posse de bola, tem saídas perigosas, mas o objetivo dele é fazer o gol e não ficar recuado em busca de contra-ataque, como era o Cuca.
E não criticando o Cuca, mas porque eu também gosto, né, de contra-ataques. Mas é um estilo de jogo bem diferente do Cuca, que a gente viu bastante, que a gente gosta bastante. E também é um estilo muito parecido com o Ariel Roland. Ele não vai... Eu espero que ele não seja tão criticado como o Ariel Roland, porque ele precisa de tempo para fazer o time do Santos rodar como ele quer. Então tenham calma, torcedores. A gente tem que esperar nesse momento, porque uma hora a nossa hora vai chegar. A gente está tendo momentos muito difíceis, mas é porque a gente vai chegar no paraíso daqui a alguns dias, né? A gente vai ter muitas felicidades daqui a alguns anos. Então, torcedores, calma com o Diniz. Ele vai implementar um futebol ofensivo, vai ser um futebol legal de se ver, é um futebol da hora, um futebol interessante, é um futebol que não tem medo de tomar gol, é um futebol que busca o gol toda hora. Então, time, vamos pra cima, não vamos ter medo não de tomar gol. Se a gente tomar gol besta, tem que esperar, porque futebol ofensivo no início toma muito gol besta. Então essas são as prévias do trabalho do Fernando Diniz. Torcedores, tenham calma. E é isso. Meu nome é Marcinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem e deixem um comentário se vocês quiserem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e fui. Dale peixe.